Olá, eu sou Juscelino, né, sou missionário da comunidade católica Shalom e consagrado da comunidade de Aliança com promessas temporárias. Sou casado com a Letícia, nós estamos casados há um ano e estamos esperando nosso primeiro bebê, o Paulo. Meu nome é Letícia, eu sou discípula de segundo ano da Comunidade Aliança e nós estamos aqui para falar um pouco sobre como foi o discernimento, os sinais que Deus foi nos dando para chegarmos ao matrimônio e discernirmos esse como o nosso estado de vida. Eu nunca tive expectativa de casar, de ter filhos. Eu sempre pensei muito em estudar, ser independente e tudo mais. Muitas vezes eu vi até um namoro ou um relacionamento assim como algo errado. Não tinha essa visão de como o matrimônio pode amadurecer, né? Assim, pensando apenas humanamente, né? E tampouco levar alguém a ser santo, né? Então, eu não criava essa expectativa em mim, não era algo assim que eu admirava, que eu desejava, né, para minha vida. Até que em 2015, aos 15 anos, eu tive a minha experiência com Deus, né, com o amor de Deus, através do Renascer, um retiro que a comunidade promove durante o carnaval. E a partir daí eu descobri esse amor que cuida de mim, que me mostrava a minha felicidade, que é a minha felicidade. E eu fui desejando aquilo que Deus queria, e não mais apenas o que eu queria, o que eu pensava que era certo. Então Deus foi começando a mover meu coração para outros caminhos. Eu sempre tive a família, assim, ao ver o testemunho dos meus pais, né? Então tinha a família assim como algo muito importante na minha vida, né? Algo fundamental. Porém, né, com as minhas experiências mundanas, né, ali, pô, mesmo sendo um católico, mas vivendo de uma forma muito superficial, eu vivi muitas coisas que longe, né, daquilo que é a vontade de Deus. E isso foi me afastando dessa visão de ter a família como ali um grande sinal, né, um grande instrumento de Deus, né, aquele valor da família. E assim, né, eu fui perdendo esse sentido de família como um grande valor, porque eu via muito, né, os relacionamentos que iniciavam ali com pouco tempo, eles iam se perdendo, os divórcios, né, e isso me trazia uma visão de pensar, poxa, por que que eu vou casar se daqui a pouco eu vou me separar? Então eu não queria isso para mim e fui tendo meio que me afastando dessa possibilidade de construir uma família, mesmo tendo um desejo, vendo, né, os meus pais como um grande exemplo para mim. Mas, e aí eu fui trilhando, né, esse caminho longe da igreja, né, mesmo sendo um cristão católico, mas de forma muito superficial, e até que em 2014 eu tive uma experiência profunda, né, com o amor, a misericórdia de Deus, né, por meio do carisma Shalom, e isso transformou a minha vida, né, de forma completamente. Em 2015, eu conheci o Shalom, um ano depois do Juscelino, né? E no Shalom fui tendo novas experiências, conhecendo novas pessoas, entre elas o Juscelino, né? Assim, mas nós não éramos tão próximos, era apenas um irmão que estava ali no meio do convívio, né? Que via, partilhava algumas coisas assim, mas não aquela amizade profunda, né? Apenas conheci ele, assim, do grupo de oração, do ministério e tudo mais, né? E segui, assim, sem pretensão nenhuma de casar, de construir uma família ou algo do tipo. Em 2015, né, eu conheci o Shalom e aí comecei a trilhar no grupo de oração, ver crescer, né, na via da oração, do serviço, da oferta de vida. E em 2016, eu ingressei no caminho vocacional, né, com um desejo muito ardente de fazer a vontade de Deus, de descobrir o que Deus queria para a minha vida, né? E nesse caminho, à medida que eu aprofundava a minha vida de oração e conhecia mais esse amor de Deus e queria amar mais a Deus, eu fui começando a ter muito medo de dividir meu coração. E aí foi crescendo dentro de mim essa, digamos assim, uma repulsa ao matrimônio, ao casamento, né? Porque eu tinha muito medo de amar outra pessoa e por isso amar menos a Deus, né? Até que no final de 2016
Nós fizemos parte do elenco do musical de Natal, Filho de Deus, Menino Meu. E no musical, à medida que eu ia vendo São José e Nossa Senhora, aquilo ia me atraindo um pouco mais, né? Ia me despertando um pouco mais a questão do amor humano, de que é uma via para amar a Deus. E eu fui percebendo que esse meu medo de casar, do matrimônio, de dividir meu coração, foi especialmente também por não ter tido tantos testemunhos assim, especialmente na minha família. Hoje os meus pais são da comunidade, nós conhecemos o Shalom juntos, né, no mesmo retiro. Mas hoje minha mãe é consagrada, meu pai é discípulo e vivem um matrimônio de uma forma muito diferente de como eles viviam antes, né? E a forma que eu via a vivência antes não me atraía, né? E como eu desejava ser santa, eu queria muito um caminho que me levasse para Deus, para a santidade. Eu não via nesse matrimônio, nessa via, algo que pudesse me levar para Deus, né? Me amadurecer, me fazer santa, me fazer desejar amar mais a Deus, né? Me ofertar. Via o matrimônio como algo muito natural, né? Assim, não via como isso poderia me fazer chegar ao céu, né? E amar a Deus. A partir dessa experiência com Lewis que eu tive em 2014, né, aquela visão que tinha sido meio deturbada, né, em relação ao matrimônio, de ver aqueles relacionamentos acabando de forma muito rápida, repentina, né, essa experiência ela trouxe uma nova esperança para mim, né, em todos os sentidos a minha vida foi transformada e também no sentido, né, do campo dos relacionamentos. Eu passei a ter uma visão diferente, né, ter outros valores, né, e os testemunhos dentro da comunidade, ver que jovens, né, viviam ali namoro santo, né, como nós chamamos, né, aquele namoro que busca viver a castidade, né, e tinham testemunhos de casais, né, que viveram dessa forma e testemunhavam, né, a grande maravilha que era, né, viver um namoro na castidade, né, e viver e vivenciar isso também no matrimônio, né, a grande graça, a beleza. Então fui percebendo que aquela visão que eu tinha antes era muito no sentido talvez da preparação para o matrimônio. Às vezes a gente, talvez os relacionamentos acabariam muito rápido porque eles não tinham, né, ali uma base, né, um namoro bem vivido, um conhecimento do outro de forma inteira, né? E nós, na visão do mundo, nós procuramos muito a questão, o externo, né, o exterior, a parte física, né, a atração física. E com a minha experiência, eu fui percebendo que isso, eu precisaria viver algo diferente, né? E eu tinha testemunhos de vivências dessa forma. Então, foi então que eu é, me decidi, né? Através da minha experiência, né, decidi a viver algo novo. E aí eu comecei a trilhar um caminho no grupo de oração, na comunidade. E aí conheci a Letícia no ano seguinte, né? Minha experiência foi em 2014 e ela também teve a experiência dela em 2015, então ali um ano depois eu conheci ela. Porém, né, mesmo a gente participando dos mesmos ministérios, né, do serviço ali na comunidade, eu vi ali uma certa atração, né, ali, mas não me remetia a um relacionamento. E aí eu fui trilhando nesse caminho, né, vivenciando na comunidade, um grupo de oração, um caminho de oração, até que em 2016, como ela falou, a gente ingressou no vocacional, a gente já tinha ali um tempo, né, uma vez na semana, né, um domingo na semana, no mês, a gente tinha ali aquele período de formação, então a gente passava o dia juntos, então a gente se aproximou mais nesse período. E no final desse ano, aquele sentimento, aquela atração, né, aquela admiração, na verdade, inicialmente admiração, ela começou a se tornar uma atração. E eu fui rezando e pedindo para Deus que me desse ali uma confirmação se aquilo fosse de fato de Deus, né? E Deus foi encaminhando tudo, né? Através de uma oração, uma pessoa veio e rezou por mim e realmente falava daquilo que eu precisava ouvir, né? Confirmando que eu deveria então ali, né, me aproximar mais, né? Acolher, né, aquilo como uma vontade de Deus e procurar discernir se de fato era a vontade de Deus
para, né, conhecer melhor, para me aproximar mais e de repente, futuramente, né, a gente viver um relacionamento. Foi aí que a gente veio, né, a parte ali da aproximação. Nós tínhamos na comunidade acompanhadores, pessoas que nos orientavam, que rezam com a gente, né, nos orientam e que faz esse discernimento com a gente, né, por serem pessoas mais experientes na caminhada, né, de forma espiritual. E aí Deus, né, falava, né, que desejava, né, me dar a experiência de vinho novo, né, de odres novos, vinho novo em odres novos. Então aquilo ali me dava a certeza de que realmente Deus queria algo novo para minha vida e me apartar, né, daquilo que eu tinha vivido, né, de forma mundana, as experiências antigas de pecado. Deus desejava realmente, né, me dar essa experiência, né, de vinho novo em odres novos e me abria essa oportunidade, né, de repente ter um relacionamento com uma pessoa que eu via, né, que tinha muitas virtudes, né, que é uma pessoa muito, né, ali centrada, né, de uma família muito bem estruturada, e Deus foi me dando a graça, né, de me aproximar mais dela, e começamos aí uma, como se A diz, caminhada. a caminhada, né? Na comunidade nós chamamos de caminhada, que é aquele aprofundamento da amizade. No final desse ano, em 2016, como eu falei do musical, né, foi o que despertou mais, assim, no meu coração, né, de ver a beleza, né, assim, dessa via, né, de santidade. E foi também o que foi me inquietando muito, né, então, a partir dessa inquietação, né, também fui admirando mais o Juscelino, percebendo mais, né, as virtudes, como ele se relacionava com os outros, e principalmente fui me atraindo mais ao amor dele, que ele demonstrava ter por Deus, né, pela comunidade, assim, pelo serviço, a disponibilidade, o foco, né, a oração, ali o desejo de conhecer mais a Deus, né, e a vontade dele. Então foi algo que me atraía muito, né, que me atrai até hoje. Nesse tempo, a minha mãe começou que também já era de grupo de oração, né, era ali do mesmo convívio. Então ela começou a dizer que achava que o Juscelino gostava de mim, né, mas eu não levava assim muito a sério, né, porque eu não queria me comprometer muito com isso. Até que a partir dessa inquietação eu fui levando para oração, rezando mais sobre isso, e eu comecei a perceber, né, que Deus foi abrindo meu coração a essa nova realidade. E quando eu rezava, Deus falava sobre ser uma via de cura, né, para mim, e fui percebendo que era algo que eu precisava, né, ser curada, precisava deixar que Deus tocasse e mudasse a minha percepção disso. E até que eu levei, né, para minha acompanhadora vocacional na época sobre essa inquietação. E eu lembro também que de uma passagem que Deus me deu, né, quando eu rezava, que foi o que me trouxe muita paz sobre o início da caminhada, em que Deus enviava os discípulos de dois em dois, né? Então ali eu fui sentindo que Deus me chamava a não mais vivenciar a minha oferta de vida sozinha, né? Então foi um grande despertar, assim, para mim, né? A grande novidade de Deus. A caminhada é esse período em que é algo que a comunidade nos propõe a vivenciar, porque ali nós vamos aprofundando a amizade e também essa escuta de Deus sobre aquele possível relacionamento, né? Saber se é da sua vontade ou não. Então, nesse tempo, né, Deus foi, assim, amadurecendo, né, a nossa vontade, o nosso desejo, né, e nos despertando realmente para o desejo e a sua vontade, né, que pudesse, né, se manifestar e se concretizar em nós. Né. Durante esse período, a Letícia, né, teve um período de missão, né, foi para São Luís, passou 9 meses, né, e isso foi ainda mais, né, ali dando uma certeza, mesmo na distância, de que aquilo ali era algo, né, de Deus e que nós, né, gostaríamos, né, e desejaríamos corresponder. Né. Então, antes disso, né, falando aqui ainda do caminho para o namoro, a gente tinha os nossos acompanhadores, a gente fez todo o discernimento, né, em oração, e percebemos que ali, a partir daquele aprofundamento da amizade, né, que nós chamamos de caminhada, que Deus realmente nos chamava a dar um passo a mais, que era o namoro. Então a gente começou a namorar em 4 de maio de 2017, e depois de
acho, que alguns anos, né? Depois de 5 anos, né? A gente começou ali a se inquietar, né? Começou a inquietar o nosso coração, né? E para algo mais profundo, né? Então a gente começou a perceber que realmente Deus nos chamava a viver o matrimônio. Então a gente foi rezar, né? Para discernir, né? E Deus sempre nos dava, né, passagens assim bem concretas. A gente lembra de uma passagem, né? Que Deus, né, dizia que falava de unificação, né? Então isso ia dando uma certeza, né, de que era isso que Deus desejava para nossa vida. E aí, como membros da comunidade, a gente ingressou em 2020, a gente formalizou o pedido, né, de noivado, né? Expressamos para a comunidade o desejo de noivar e tivemos um retorno, para nossa surpresa, né, assim, bem rápido, né? E a gente noivou, né, pedi ela em noivado em dia de São José, e a gente casou, né, no dia de Santa Giana. E hoje nós, né, já podemos já testemunhar as maravilhas, né? Depois de 1 ano de casados, né, na data que nós estamos gravando esse vídeo, e dizer que vale muito a pena, né? Trilhar todo esse caminho, né, um caminho de busca, né, sempre pela vontade de Deus, ouvir a voz de Deus, né, ele ter a certeza dessa vontade. E hoje somos muito gratos a Deus, né, pela a condução dele na nossa vida, pela comunidade que nos direciona também, e por aquilo que nós escolhemos hoje no nosso matrimônio, né, a graça de viver, né, o nosso matrimônio, né, de uma forma assim, sempre pautado, buscando viver, né, segundo os ensinamentos, segundo a vontade de Deus. Eu sou muito grata a Deus por essa via da oração, né, que sempre nos direciona. Antes de ir para São Luís, que eu fui como jovem missão, né, como o Juscelino falou. E quando eu fui para São Luís foi justamente querendo me aprofundar mais nessa voz de Deus, né, e discernir melhor o que Deus queria. E nesse tempo que eu fiquei lá, a gente viveu assim com muita discrição mesmo, né, silêncio. Eu não sabia do discernimento dele, né, de desejo de ingressar na comunidade, nem ele do meu, ele não sabia se eu iria retornar, né, então foi uma grande prova para ele também, né, não sabia se eu ia retornar para casa, se eu ia para a comunidade de vida, se eu ia permanecer lá, né, então assim, nós vivemos um abandono, né, também, assim, na vontade de Deus no nosso namoro. E antes de ir para São Luís, eu ainda tinha uma certa inquietação, né, se era isso mesmo que Deus queria para mim, né, e na missão, Deus foi acalmando meu coração e me confirmando, né, através da oração, do serviço ali, do testemunho dos irmãos, né, e foi me dando uma paz. Quando eu retornei, eu lembro que eu vinha com uma paz que eu falava muito assim para as pessoas, que parece que o chão podia abrir debaixo dos meus pés, o mundo podia acabar ali, mas nada ia roubar aquela paz que eu estava sentindo, né, que Deus havia me dado, assim, de estar na vontade de Deus, de perceber o que era a vontade de Deus. E aí, no retorno, eu lembro também que antes disso, né, o que foi confirmando essa vontade de Deus, eu lembro de uma vez ir no aniversário da mãe dele, né, um almoço que teve na casa dele, aí eu vi uns livros que ele tinha, né, e tinha um de Santa Catarina de Sena, e aí eu abri bem numa frase que ela dizia, né, que o matrimônio é uma via de salvação, que muitos foram santos por meio dele, né, e também na missão fui me aprofundando mais no testemunho de São Luís e Santa Zélia, né, assim, fui vendo a providência, os sinais de Deus em muitas coisas. Eu lembro que quando foi discernido o nosso namoro, teve uma pessoa que veio falar pra gente que um dia estava rezando na capela, e aí lembrou, assim, sem saber o porquê de mim, dele, começou a interceder por nós, né, assim, então muitos sinais de Deus que foram se revelando principalmente através da oração, né? Nós ingressamos na comunidade em 2020, quando nós noivamos, nós éramos postulantes, né? E a oração, a voz de Deus sempre foi o que nos direcionou, né? Sempre foi a nossa segurança para nos fazer dar passos seguros, né? Eu lembro que no início do namoro Deus ia nos falando de purificação, de curas, depois de uma nova confiança, de um abandono, né? E depois ele foi falando de forma mais concreta, né? E muito mais clara sobre o matrimônio, né? Nos dava passagem de Tobias, né? E Sara, falava da via do matrimônio, né? Da passagem da promessa de unificação, como o Juscelino falou.
E algo que foi sempre me ajudando a discernir a voz de Deus sobre o namoro, sobre o matrimônio, foi a oração. Né? Eu lembro que às vezes eu tinha vontade de terminar, porque via muita coisa se levantando dentro de mim, me achava incapaz, insuficiente, né? E realmente sou, mas sempre quando eu ia rezar, Deus destruía tudo aquilo que eu vinha sentindo e que não fazia parte da vontade dele, né? Assim, então sou muito grata, especialmente pela via da oração, né, na nossa vida, que faz toda a diferença, né, no processo de discernimento e também de vivência, né, da boa vivência do nosso estado de vida. Pedimos que rezem por nós. Isso mesmo, né? Contamos com a intercessão de vocês, né? E também queremos, assim, motivar, né? Dizer que é possível viver um matrimônio, né? Primeiro, né, a vivência de quem ainda está namorando, né? De viver um relacionamento, né, baseado ali na vontade de Deus, né? Nos preceitos, nos princípios de Deus, princípios cristãos, né? E levar isso para dentro do matrimônio, que faz toda a diferença. Então, Deus abençoe a todos. Shalom! Tchau, shalom.